Ora, então vamos falar de ficheiros HTML e CSS. Vamos ver qual é que é a forma de nomear os ficheiros, qual é que é a sua extensão, que é para ficarmos, antes de começarmos a escrever o HTML, para ficarmos familiarizados com estes dois tipos de ficheiros. Bem, então o que é um nome de ficheiro? Uma extensão de nome de ficheiro. A extensão de nome de ficheiro é um sufixo para o nome de um ficheiro de computador. E porquê que a extensão de ficheiro é importante no HTML e CSS? Bem, primeiro, a extensão de ficheiro permite que o editor de texto saiba como interpretar o conteúdo contido no ficheiro, não é? Ou seja, quando nós abrimos um ficheiro HTML, o editor de texto, ele, através da sua extensão, já consegue compreender que ali está escrito HTML. E o mesmo passa-se com os ficheiros de CSS, não é? A partir do momento que nós abrimos um ficheiro CSS, o editor de texto hum, sabe, sabe que tipo de ficheiro é que nós estamos a utilizar e a partir daí depois ele já consegue aplicar as devidas formatações mediante a linguagem que está a ser escrita. E o ponto número 2 é porque é mais fácil para o programador distinguir os diferentes tipos de ficheiros no seu ambiente de trabalho, não é? Se eu tiver 10 ficheiros dentro da mesma, relacionados com a mesma aplicação, é mais fácil nós, através da extensão do ficheiro, percebermos se aquele ficheiro se é um ficheiro HTML ou se é um ficheiro relacionado com o CSS. Apesar dos editores de texto hoje em dia já nos ajudarem muito através de, de símbolos que representam, como este que nós estamos a ver aqui, que representam o tipo de ficheiro sem termos que olhar propriamente ou especificamente para a sua extensão. Bem, então vamos ver aqui a extensão de nome de ficheiro para documentos HTML, ou seja, nós quando definimos um arquivo, um ficheiro HTML, nós descrevemos o seu nome, não é? O nome do arquivo, e depois metemos um ponto HTML. O ponto HTML, ele é a extensão do ficheiro que representa o ficheiro HTML. E desta forma, o editor de texto ele passa a saber que aquele ficheiro que nós estamos a criar ali é um ficheiro HTML e a partir daí ele sabe como é que deve interpretar aquilo que nós estamos lá a escrever. Da mesma forma, temos a extensão de nome ficheiro para documentos CSS, não é? Em que nós definimos também o nome do arquivo e depois colocamos a sua extensão .css. Isto é muito fácil, não tem nada que enganar. Como é que nós devemos nomear os ficheiros? Bem, isto vai ao critério de cada um, mas para quem está a começar, não é? Numa fase inicial basta perceber que o nome do ficheiro ele deve descrever o seu conteúdo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós iniciamos uns pequenos exercícios, nós podemos nomear o ficheiro como sendo exercício 1, exercício 2, exercício 3, não é? Ou então página 1, página 2, mas quando nós começamos e depois a querer estruturar melhor, a criar uma estrutura de ficheiros um pouco mais complexa, com mais ficheiros, com mais pastas, não é? Em que
em que a estrutura do ficheiro ela torna-se um pouco maior, é mais fácil. Vou dar aqui um exemplo. Se eu estiver a criar uma página com um formulário de login, é mais fácil eu descrever o nome daquela página como sendo página de login do que ser, por exemplo, página 1 ou página 2. Não é? Se eu tiver uma página de contactos, se eu descrever o nome, se eu descrever o nome do arquivo como sendo página de contactos, não é? É mais claro para depois outras pessoas que queiram trabalhar juntamente no projeto, ou até mesmo nós, que passado 2 ou 3 dias podemos estar ausentes e voltamos a mexer na aplicação outra vez, passado 2 ou 3 dias, se calhar, se nós nomearmos a página como sendo página 1 ou página 2, não vamos nos esquecer qual é que é o conteúdo. Assim, se o nome for descrito pelo seu conteúdo, não é? Em que eu sei que há ali uma página de contactos, não é? Página de contactos.html. Eu, se voltar daqui a uma semana, consigo me lembrar facilmente, a partir do momento que estou a ler o nome do ficheiro, eu consigo me lembrar do que é que se trata e consigo perceber e identificar qual delas qual das páginas, qual dos ficheiros é que se trata a página de contactos. Não é? Isto é apenas, e o mesmo acontece com os ficheiros de CSS. Isto é apenas um dos exemplos. O nome do ficheiro ele pode conter letras e números, não é? Ou pode conter só números, ou pode conter só letras, pode conter alguns caracteres especiais, mas mesmo contendo números e letras, mais uma vez, ele deve descrever o seu conteúdo. Não é? E depois devemos evitar, quando o ficheiro ele tem 2 nomes que o descrevem, devemos evitar espaço entre esses 2 nomes. Então, esse espaço ele deve ser substituído com o caractere underscore ou então o hífen, não é? Da mesma forma que nós temos aqui. Eu, em vez de pôr nome, espaço, do espaço arquivo, meto só, ou melhor, substituo o espaço pelo hífen, mas poderia pôr aqui underscore, é igual. E evitar usar acentuação nas palavras para evitar futuros erros. Aqui há alguns exemplos, não é? Como eu estava a falar, página de login, página não tem acento, não é? Esta é uma das formas que não é das mais corretas de fazer. Provavelmente este ficheiro até poderia ser interpretado pelo editor de texto sem qualquer erro, mas não é a forma mais correta de o fazer. E a forma correta de fazer seria substituir este espaço pelo caractere underscore, ou então substituí-lo pelo hífen. Desta forma, não é? Página de login, não é? Ou então, se quisermos utilizar números, podemos utilizá-los, sei lá, página 5 ou outra forma que vocês acham que se adequa melhor àquilo que vocês estão a fazer. Mas basicamente estas 3 formas elas são consideradas corretas, não é? São boas práticas. Esta aqui, o espaço, é de evitar, e a acentuação também não, e pronto, e o nome faz a descrição do que é a página, ou melhor, o conteúdo da página, que é a página de login.
Bem, agora que já vimos como nomear os nossos arquivos e qual a melhor forma de o fazer, passamos ao próximo vídeo, que será como criar uma estrutura HTML, ahm, e onde vamos criar a nossa primeira página. Então vamos lá.